Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma aula hoje de farmacologia. Espero que seja uma aula, assim como todas as outras nossas aulas, muito rentáveis, vocês muito participativos. Eu só tenho que agradecer a turma. Então bora para mais uma aula de farmacologia. Hoje em nossa aula nós vamos fazer alguns conceitos, super importantes para que assim fique mais claro, a nossa relação aí com os medicamentos, para que assim a gente compreenda muitas situações que até então poderiam nos confundir. Vamos começar então com o conceito de dose. Pessoal, quando a gente fala que tal medicamento, vamos fazer de novo a diferenciação entre os fármacos e os medicamentos. Os fármacos são os princípios ativos, são os químicos que darão a origem ao medicamento, e o medicamento é sua apresentação final, apta ao consumo desses pacientes que precisarão desses produtos finais, tá? Então, o fármaco, eles são os químicos que vão compor ali, tá? O medicamento, e o medicamento é a forma final apta a ser consumida ali pelos nossos pacientes propriamente ditos, tá? Então vamos começar a falar de dose. A dose de um medicamento, ela está relacionada de fato a quantidade, tá, dos fármacos neles presentes, tá? Então a dose de uma medicação, ela refere-se à presença, à quantidade desses fármacos, tá, ok? Quando falamos em dose, estamos nos referindo à quantidade de fármacos, os seus princípios ativos presentes em um medicamento, tá? É a quantidade desses fármacos presentes em uma unidade possológica, isto é, um comprimido, uma cápsula, uma ampola ou em determinado volume líquido, tá? A ser administrado de uma vez. Então aqui a professora deixou algum exemplo para vocês, como um comprimido de losartana para controle da pressão arterial. Ele pode ser encontrado em 2 doses, tá? Tanto de 25 miligramas como de 50 miligramas. Se o paciente, de modo o paciente tomar aí 2 doses, tá? Então as doses, elas estão relacionadas à quantidade de fármacos presentes nesses medicamentos, tá ok? Bom, ainda dentro desses conceitos de dose, vamos falar sobre as doses de ataque. Essas doses de ataque são dosagens, desses fármacos mais elevadas a fim de obter um resultado mais rápido. Talvez em situações de hipertensão, por exemplo, que precisaremos aumentar consideravelmente a dose desses fármacos, tá? Ou em algumas outras situações emergenciais que precisamos aumentar ali a dose, o volume, a quantidade desses fármacos a fim de obter uma melhora do paciente, tá? Então a dose de ataque, pessoal, é a dose de um medicamento capaz de elevar rapidamente a concentração de um fármaco na corrente sanguínea. Então, dose de ataque é aquela dose medicamentosa mais elevada com a finalidade de fazer com que esse fármaco aumente a sua concentração na corrente sanguínea e, consecutivamente, obter uma resposta mais rápida, tá ok? A dose de manutenção, ela é a dose administrada entre os intervalos regulares, tá? Capazes de manter a concentração de um fármaco no organismo, assim que seja alcançado o efeito terapêutico. Então, a dose de manutenção, ela obviamente vai ser uma dosagem mais baixa desses fármacos a ser administradas para que assim esses fármacos continuem continuem presentes ali na corrente sanguínea a executarem as suas funções, tá? A dose mínima é a menor dose eficaz de um fármaco que pode ser administrada a uma pessoa com a finalidade de observarmos o resultado, tá? Então, essa dose mínima será feita praticamente em situações em que o paciente está mais estável, porque nós poderemos observar, Não é um quadro emergencial que prontamente nós precisaremos reverter. Aqui na dose mínima que nós administraremos, nós ficaremos sempre atentos às suas reações, mas ainda o paciente ele pode aguardar essa melhora, Diferente das doses de ataque, em que nós precisamos reverter rapidamente o quadro do paciente. As doses de ataque podem acontecer com os vasos, as medicações vasoativas, Por exemplo,
em que o paciente ele tem uma perfusão sanguínea baixa e ali administramos a adrenalina, por exemplo, a fim de estimular todo o trabalho, a aumentar, né, a distribuição sanguínea de modo a reverter esse quadro complexo, né, em decorrência dessa má distribuição de sangue. Então, no caso, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, né, a gente pode de repente fazer essa dose de ataque para melhorar o quadro do paciente, tá? Já a dose tóxica é a dose de um fármaco acima da dose máxima, tá ok? E isso pode causar uma overdose, ou seja, um volume muito alto desses fármacos, né? E esses fármacos em volume exagerados, como nós falamos em outro momento, os fármacos eles tanto podem manter a vida quanto eles podem levar a óbito. Então, neste caso, elas podem levar o paciente a óbito em decorrência desse excesso de substâncias químicas que serão totalmente inaceitáveis pelo organismo. E decorrência disso, ele pode evoluir ao choque anafilático, como nós já falávamos, tá? Nessa questão da dose tóxica. Então, nós temos que prestar muita atenção aqui, tá? E temos também a dose letal, que é uma quantidade de fármaco que, se for administrado a um paciente, o leva à morte, tá? Então, é bem complicado essa questão de dosagens de medicação. As dosagens de medicação, elas sempre devem ser prescritas. Obviamente que nós teremos ali a familiaridade, né? À medida que nós trabalharemos com esses fármacos, nós nos tornaremos familiar às dosagens dos respectivos medicamentos, dos respectivos fármacos. Porém, nós sempre devemos nos atentar à prescrição. Desculpa os cachorros aqui da rua latindo, tá, gente? Nós deveremos sempre nos atentarmos à prescrição, porque nós jamais administraremos uma medicação sem consultar as doses prescritas, tá? Então, isso é muito importante a gente falar a respeito disso das medicações, tá? Então, dose, pessoal, ele está relacionado aí à quantidade de fármacos, tá? Presentes em determinada medicação, tá ok? E sobre a dosagem? Gente, a dosagem, ela vem do ato de dosar, de contar. Então, a dosagem, né, ela tem aqui medir a quantidade daquela medicação, daquele fármaco que vamos administrar, tá? Então, dose significa o quê? Dose de um modo mais amplo. Significa a presença, a quantidade de fármacos em um medicamento. E já a dosagem é medir essas doses, tá? Fragmentar essas doses, tá bom? A diferença é essa. E o que é posologia? Vocês ouviram muito falar desse termo. É a forma utilizada, é a forma com que a gente utiliza o medicamento, é o número de vezes que vamos administrar. E isso também será sempre prescrita pelo médico. O médico pode realizar a posologia de tal fármaco a cada 12 horas, como a 3 vezes ao dia, né? A cada 8 horas. Então, isso nos compete sempre a respeitar e a consultar e ser muito fiel às prescrições realizadas pelo médico. Nós nunca, em hipótese alguma, iremos administrar nenhum tipo de fármaco, desde os mais simples aos mais complexos, sem a verificação da prescrição médica, tá? Então, pessoal, nós, como a professora falou, né, as doses de medicação, elas estão relacionadas à quantidade de fármacos nelas presentes. Obviamente que nós vamos, à medida que nós estivermos fazendo estágio, aqui estudando, a gente vai se tornando mais familiar a elas. Mas, ainda assim, eu sempre tenho que verificar as prescrições médicas e obedecê-las fielmente, tá? Pessoal, então a posologia ele está relacionada ao número de vezes em que iremos administrar as medicações, tá? Mais uma vez, o fármaco é o princípio ativo que vai compor o medicamento, que é a sua apresentação final, que pode ser o medicamento de uso tópico, pode ser uma medicação de via oral, sublingual, em forma de comprimido, em forma de drágia, em forma de cápsula, tá ok? Vamos falar então, pessoal, vocês já observaram que muitas vezes nós compramos algumas medicações, né? Porque elas já estão aptas ao consumo, então a gente pode chamá-las assim de medicações. Vocês já perceberam que a gente compra às vezes determinada medicação e algumas delas têm ali a sua caixinha com tarjas de cores diferentes? Vamos diferenciá-las a cada uma delas de modo a orientarmos sempre aos nossos pacientes o cuidado com a automedicação.
vejam só, né? As pessoas elas não têm essas devidas informações que nós estamos obtendo agora sobre a cor dessas tarjas e suas importâncias. Elas não sabem, né, que o número de dose de uma medicação, das doses das medicações correspondem à quantidade de fármacos neles presentes, né? Então, de modo que as pessoas não têm a noção que essas substâncias elas se tornam letais muitas vezes, principalmente quando consumidas de modo irresponsável. Então, é um trabalho nosso da enfermagem também, pessoal, porque o nosso trabalho, ele não é somente na realização de procedimentos, o nosso trabalho também é educar a população, é também instruir. Então, nós temos que orientar as pessoas, a começar as que estão ao nosso redor, a importância de evitarmos a automedicação. Porque como nós sabemos, a medicação ela passa, os fármacos, né, em nosso organismo, eles passam por um processo, né? Alguns deles são devidamente metabolizados pelo trato gastrointestinal. Algumas dessas medicações, né, as sublinguais ou as endovenosas, muitas delas elas são absorvidas pela corrente sanguínea, isso pode desencadear uma série de respostas. Alguns analgésicos, né, os narcóticos ou opioides, eles são absorvidos, eles são devidamente eles têm uma ação já diretamente no sistema nervoso central, isso pode causar diversas reações a todo o organismo, até uma parada cardiorrespiratória, até queda brusca dos sinais vitais. Então as pessoas elas não detêm desse conhecimento. Então já que nós temos, nós devemos orientá-las a não fazerem uso indiscriminado de medicações, porque todas as medicações, elas podem trazer efeitos colaterais, tá? Alguns menos graves, como nós já vimos em outras aulas, e outros podem levar até o paciente a óbito. Então, é um trabalho nosso da enfermagem instruir os nossos pacientes em relação a estes riscos. Então, já que essa questão das cores das tarjas das medicações, ela é bem didática, nós também podemos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor, de modo a colocar ali que elas tenham a devida responsabilidade e ensiná-los como funciona essa questão das tarjas das medicações. Então vamos começar a falar das medicações de tarja vermelha. As medicações de tarja vermelha, pessoal, elas devem ser vendidas com receita, porque elas podem trazer efeitos colaterais graves, tá? Geralmente é uma receita simples, mas precisamos sim de uma receita. Por exemplo, tarja vermelha, cetralina, por exemplo, tá? E tarja preta. As medicações de tarja preta, pessoal, elas estão sempre relacionadas aí aos psicotrópicos, é super importante. Eu vou falar deles em específico, mas vamos falar o que são psicotrópicos. São medicações que agem diretamente no sistema nervoso central. Sendo assim, essas medicações elas são de uma administração tanto quanto delicada, uma vez que nós sabemos que de fato é o sistema nervoso central que controla todas as ações do nosso organismo. Sendo assim, nós temos que ter muito cuidado ao administrarmos essas medicações, porque elas podem devolver uma resposta não satisfatória, tá? Como uma queda brusca dos sinais vitais, um aumento da confusão do quadro daquele paciente. Por quê? Ela vai ter uma ação muito rápida já no cérebro. E é o cérebro que coordena o nosso pensar, o nosso sentir. É o cérebro que coordena os movimentos dos nossos órgãos, né? Coração, pulmão, intestino. Então, partindo desse princípio, temos que ter muito cuidado com essas medicações, porque o cérebro é como se ele fosse o gerente geral de todo o nosso organismo. Todos os nossos órgãos respondem e obedecem aos estímulos do sistema nervoso central. Então, essas medicações de tarja preta, elas têm uma ação muito imediatista ali no sistema nervoso central. Então, essas medicações, elas são muito delicadas ao serem administradas. Então, nós precisamos passar essas informações às pessoas para que, de fato, elas não façam uso indiscriminado dessas medicações. As pessoas idosas, pessoas que enxergam mal, né? Ou que podem ter algum período de confusão durante o dia, então é muito delicada a administração dessas medicações e cabe a nós, profissionais da saúde, sempre termos aqueles devidos cuidados quando administramos e pós-administração também, porque o nosso paciente poderá, na tarja vermelha, apresentar efeitos colaterais graves e na preta, então, é maior ainda esse risco. Então, precisaremos nos atentarmos a
a todos e quaisquer riscos que os nossos pacientes possam apresentar em questão de efeito colateral, tanto a nível psicológico como a nível físico, tá? Então, por isso que é sempre importante nós observarmos sinais vitais do paciente. A gente sempre procurar ter um diálogo para que assim a gente possa avaliar o nível de consciência do nosso paciente para ver se de repente teve algum comprometimento a nível neurológico, tá? Então, essas medicações, gente, de tarja preta, elas são consideradas ali os psicológico, psicotrópico, são as medicações que agem já no sistema nervoso central, por isso que é tão delicada assim a sua administração. Nunca podemos deixar ao alcance das crianças, ao alcance de nossos pacientes ali no posto de enfermagem, tá? Quem trabalhar com home care dentro do domicílio do paciente, nunca deixe que ele tenha o devido acesso, porque ele pode evoluir a óbito. Pensem só, o paciente ele faz uma dosagem mais alta dessas medicações, ele consome uma dose maior dessas medicações, consecutivamente, todo o sistema nervoso central pode pode ficar deprimido, né? Sua ação pode diminuir. Consecutivamente, batimentos cardíacos diminuem, atividade respiratória diminui, esse paciente acaba evoluindo a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, muito cuidado mesmo, tá? Sonolência, confusão mental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas medicações, todas e quaisquer medicações, mas principalmente aqui as medicações de tarja preta, tá? Vamos falar então das medicações que sinalizam uma tarja, uma tarja amarela, são as medicações genéricas, tá? E ainda os não tarjados, são medicações que não apresentam riscos, efeitos colaterais, mas obviamente desde que não sejam feitos abusos, tá? Mas como nós já falamos, toda e qualquer reação alérgica pode acontecer até com essas medicações não tarjadas. Então, a gente sempre vai orientar esses pacientes a fazerem o uso, porque eles darão continuidade. Dentro do hospital, nós administraremos, mas esses pacientes, posteriormente, eles vão para sua casa e darão continuidade com o tratamento medicamentoso, isso é óbvio. Então, nós precisamos orientar, no momento em que seu paciente estiver alta, nós precisamos falar a ele todos os cuidados que ele deverá manter, tá? Então, aqui eu coloquei uns slidezinhos a vocês, ó. Medicação tarja preta, retenção de receita, tá? Porque as farmácias, elas precisam dar uma baixa significativa aos órgãos de vigilância sanitária, por exemplo, tá? E nós fazemos no hospital, a gente faz o controle dos psicotrópicos, porque há uma contagem diária dessas medicações, porque elas são muito delicadas. Então, para que se tenha um controle, essas receitas elas ficam retidas, assim como a gente faz um controle bem rigoroso dessas medicações em ambiente hospitalar ou em clínicas, tá? Maiores riscos, tá? Como a Pro já explicou a vocês, por conta da sua ação no sistema nervoso central, tá? Essas medicações, elas não podem ser substituídas por outras, achando que tem um efeito semelhante, isso pode desencadear uma série de problemas no paciente. Assim como nós temos que ter muito cuidado na dose, nos certos da medicação, sabe? Porque essas medicações, elas podem trazer complicações bem significativas ao paciente. Medicações de tarja vermelha, seus riscos ainda existem, mas são moderados e necessitam de receitas, porque eles representam risco sim. As medicações sem tarja não necessitam de receitas, porque os seus riscos são baixos, mas ainda assim esses riscos existem. E as medicações de tarja amarela, ou medicamentos de tarja amarela, são aquelas genéricas, tá? Bom, já que a gente puxou esse assunto, vamos falar então sobre medicação genérica. Afinal, o que é uma medicação genérica, Pro? Bom, a partir de a medicação genérica, ela será baseada na medicação de referência. Essa medicação de referência é aquela medicação em que as indústrias farmacêuticas demandaram de muito tempo de pesquisa e muito gasto, de muito dinheiro, para que assim afirmá-las essas medicações no mercado. Então a eficácia dessas medicações, justamente por isso que elas são mais caras. A eficácia dessas medicações ela é maior, justamente porque a indústria farmacêutica investiu anos-luz em pesquisas, né, acerca desses fármacos que compõem esses medicamentos. Assim, a professora fala bastante, né? Assim como existem pesquisas que comprovam a sua eficácia.
Então, as medicações de referência, elas darão origem ao genérico, mas a medicação de referência, ela tem essa credibilidade maior, porque as indústrias farmacêuticas, né, reafirmaram a sua potência, né, a sua credibilidade, a sua eficácia, assim como pesquisas consideráveis, tá? Detém a patente por 20 anos, muitos anos de pesquisa e muito tempo ali no mercado, o que dá uma credibilidade maior a esses medicamentos. Já os genéricos, pessoal, eles são aprovados pelo teste de equivalência. Então, posso ficar tranquila em consumir, né? Porque a gente também tá do outro lado, a gente também consome medicações, né? Vez ou outra. Posso consumir uma medicação genérica? Pode, elas são eficazes? Elas são eficazes porque elas passam por testes consideráveis aí, tá? É o mesmo fármaco, é a mesma dose do medicamento de referência. Por isso, quando a gente chega na farmácia, a gente tem a medicação de referência e aí você fala, tem genérico? É justamente igual ao de referência, porém com essas diferenças. Eles não passaram por todo esse tempo de pesquisa, a indústria farmacêutica não disponibilizou tanto dinheiro à pesquisa, eles não têm a mesma credibilidade comercial que o de referência, tá? E o nome, ele leva normalmente o nome do princípio ativo, sendo que o de referência tem um nome comercial. E a mesma quantidade num preço mais acessível, tá? Ainda dentro dessas questões, nós temos ali o similar equivalente, é o mesmo fármaco, é a mesma concentração, a mesma forma terapêutica, a mesma via de administração, a mesma qualidade, eles levam um nome de marca, né, de uma outra empresa, e ele pode ter um prazo de validade menor, tá? E é o que também faz com que ele tenha ali o seu preço menor do que o de referência. Então, entendemos a diferença entre o genérico, o similar do de referência? Na verdade, eles ainda detêm da credibilidade, tá? A gente pode confiar ao seu uso, porém, o de referência, ele está há anos-luz no mercado, muitos anos de pesquisa, no qual ele já garantiu a sua eficácia, tá? Bom, pessoal, a professora ainda falou aqui das medicações de ação prolongada. Muitas pessoas, elas sentem um desconforto, né, quando as medicações, quando fazem uso de tais medicações, as medicações de ação prolongada. O que acontece com essas medicações, professora? Medicação de ação prolongada. Essas medicações de ação prolongada, alguns analgésicos têm essa característica, eles sinalizam essa ação prolongada. Essa ação prolongada, pessoal, ela se trata aqui de uma medicação em que vai sendo absorvida continuamente pela corrente sanguínea, tá? Então, essas medicações, elas podem trazer alguns efeitos indesejáveis, não que trarão prejuízos maiores ao paciente, mas ainda assim pode trazer efeitos indesejáveis, fazendo com que o paciente tenha algum tipo de desconforto, tenha dor de cabeça, porque são as suas células, né, as moléculas que se conectarão ali com os fármacos, trabalhando de modo contínuo, tá? Muitas pessoas, elas sentem incômodos estomacais, sonolência, ao tomar alguns comprimidos de ação prolongada, tá? Trata-se da versão gradativa, então uma dose única, e ele vai sendo absorvido de um modo mais contínuo pela corrente sanguínea, tá? Sendo assim, ele vai exercer o seu efeito terapêutico. Bom, a Pro também falou aqui no vídeo, falou aqui no slide sobre administração, as medicações endovenosas, né? Porque a gente falou bastante sobre administração de medicação via oral, sublingual, falamos também de medicação tópica e faltam ainda algumas vias e vamos falar então sobre a medicação de via endovenosa. É a administração de medicamento diretamente na corrente sanguínea. Partindo desse princípio, nós vamos acreditar que essas medicações, elas têm a sua absorção muito mais rápido, né? Porque veja só, vamos fazer um breve comparativo. A medicação via oral, ela passará por todo aquele processo que a professora explicou, né? Ela será devidamente metabolizada pelo trato gastrointestinal, absorvida, é um processo mais demoradinho. Partindo do princípio que as medicações endovenosas já caem diretamente na corrente sanguínea,
já se conectam com as suas devidas moléculas para que assim executem a sua função, liberem os seus fármacos e executem as suas funções esperadas. Partindo desse princípio, nós vamos acreditar que as medicações endovenosas, elas têm uma ação muito mais rápido, muito mais eficaz. Mas, em contrapartida, nós temos ali as vantagens, como das outras vias de administração de medicação, como nós temos as suas desvantagens. A grande desvantagem aqui da via endovenosa é que os profissionais eles precisam estar devidamente qualificados, porque quantos de nós já não fomos ao serviço de saúde e saímos com o braço todo roxo, ou saímos com o braço todo machucado, porque ficava tentando achar ali o vaso sanguíneo para a punção e não conseguia, né? Não conseguia achar o acesso certo. Então, isso é uma recorrente. Além do que, é um processo invasivo. E toda vez que nós realizamos um processo invasivo, introduzimos um corpo estranho em nosso paciente, nós podemos levar contaminação, porque há uma abertura do tecido, é introduzido um corpo estranho, como os catéteres, que vocês vão aprender em introdução de enfermagem, como os catéteres, como os gelcos, e a partir dali o corpo pode esboçar aquela reação que nós já conhecemos, que é da inflamação, né? Tendo calor, dor, rubor, edema e perda da função, em decorrência dessa agressão que é sofrida no momento da realização do processo endovenoso, do procedimento endovenoso. Então, partindo deste princípio, nós temos essa desvantagem, tá? A desvantagem é que necessita de material esterilizado para que nós não possamos levar nenhum tipo de contaminação a esse paciente, tá? Porque se trata de um procedimento invasivo e procedimentos invasivos aumentamos ali consideravelmente a probabilidade do risco de contaminação. Além do que, eu preciso ter profissionais devidamente capacitados. Por isso que vocês precisam se qualificar, mas isso a escola trará a vocês, né, em campo de estágio. Vocês também têm os cursos que vocês podem fazer por fora, dentro da escola também, para que assim vocês se aprimorem. E podemos ter a irritação no local da aplicação e, consecutivamente, a gente ter os quadros da inflamação. Dentre eles, um que é bem recorrente é da flebite, que é a inflamação de um vaso sanguíneo. E essa inflamação pode ser desencadeada no processo ali da punção venosa. Mas, pessoal, particularmente eu digo a vocês, no primeiro momento, porque eu acho que é aquilo que a gente mais teme, né, de procedimento. No primeiro momento a gente fica nervoso, a gente fica inseguro, mas eu digo para vocês, à medida em que nós realizamos essa atividade com o devido cuidado, com a devida frequência, se torna super natural, tá? Mas existem ali as vantagens, uma resposta muito rápida, assim como também existem as desvantagens pontuadas aqui pela professora, tá? Aí deixei aqui o exemplo dos gelcos, da tampa, da cápsula, da agulha, dos catéteres, tá? Para que assim a gente se familiarize, assim como eu deixei a vocês também os tipos, alguns protocolos, tá? Na hora da realização desses procedimentos, como sempre, identificar a prescrição médica, verificar a validade dessa medicação, verificar o paciente certo, a via certa, a resposta certa, anotar devidamente, explicar ao paciente o procedimento que nós vamos fazer, a lavagem das mãos conforme a técnica, realizar esse procedimento, obviamente, numa situação em que seu paciente esteja calmo, tá? Porque ele vai ter medo, mas a gente sempre vai explicar que é pelo seu bem, calçar as luvas, tá? Não levar a contaminação ao procedimento, sempre fazer o processo de descarte desses pérfuros cortantes naquela caixinha do Scarpac, tá? E isso é muito importante, tá bom? Aí eu também deixei aqui as soluções mais utilizadas, o soro fisiológico, o soro glicosado, o ringer de lactato, que será administrado via endovenosa ao paciente, para que assim ele reponha o volume de líquido circulante àquele paciente que sofreu queimaduras, né? E quando nós sofremos queimaduras, nós perdemos um volume considerável de líquidos em nosso organismo, paciente com diarreia, paciente com
hemorragia, perdeu muito líquido, vomitou muito, suou muito, sudorese, perdeu muito líquido, perdeu muito potássio, perdeu muito sódio. Essas soluções vêm a repor esses eletrólitos que chamamos e repor também o volume de líquidos circulantes em nosso organismo, tá? Então, pessoal, olha, meia hora já falando com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, a professora deixou um material bem extenso aqui a vocês. Então, vamos fazer a atividade. Lembrando que toda e qualquer dúvida estou aqui para ajudá-los. Fique com Deus, até daqui a pouquinho.